O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nossa maior riqueza nesta Santa Missa votiva aos fiéis defuntos que aproveitam as graças que sobem aos céus por meio desta missa, que é oferecida pelas santas almas do purgatório. Nossa maior riqueza é Cristo, Jesus, Eucaristia. O nosso dia, ele foi preparado de ontem para hoje numa preparação remota para esta Santa Missa e, claro, numa preparação próxima, quando a gente abre o coração para vir para a Santa Missa. Saímos de nossas casas, deixamos os nossos afazeres. No Santo Evangelho, principalmente quando nós vamos meditar no Evangelho de São Lucas, que trata dessas coisas, dessas exortações materiais, de fato é uma coisa muito louca, como diz nosso Senhor, louco, Deus pedirá a tua vida. Porque há necessidades que realmente são humanas, mas a necessidade do ter é a coisa mais sem sentido que existe. Coisa mais sem sentido. Uma sociedade, ela era edificada em torno de uma igreja. E por que nós temos muitos templos belíssimos na Europa? Porque as civilizações europeias, eles tinha um outro sistema governamental, que era a monarquia, o império. Havia uma associação e dentro do império, dentro do reino, o governo da igreja estava presente, de modo que a primeira coisa que se cedia para a igreja eram as terras. E nessas terras da igreja se construía a primeira igreja, que era a igreja matriz. Hoje, a nossa civilização, ela, para ser desenvolvida, ela tem que ser erigida em cima de um shopping center. Como? Uma cidade, para ser benquista, ela tem que ter um shopping, coisa sem sentido. Ruas, lojas iluminadas de um lado, lojas iluminadas do outro, vitrines, preços, pessoas andando, porcelanato, ar-condicionado. Você entra num shopping center, você se sente até um pouco rico, né? Eita, eu tô riquinho, né? A gente que é do interior, que está lá no sítio, aí viaja, né? As meninas viajam de férias, vamos pro shopping tomar sorvete. Eita, tô riquinha, faz selfie, né? Aí vai na vitrine, aí tem esses ladrilhos bonitos de inox. Aí você se encosta, atrás de você tem uma planta de plástico, né? Um monte de refletor, e aí
isto realmente é o que a palavra de Deus chama de as ilusões das riquezas, que é totalmente diferente de uma pessoa realmente com boas condições de vida e que pensa nas pessoas necessitadas. Essa é o verdadeiro rico, né? É aquele que é generoso, tem uma certa opulência de bens, mas faz caridade, ajuda a paróquia, ajuda o bispo, a diocese, colabora, incentiva. Nas suas redes sociais está presente os movimentos da igreja, patrocina os movimentos da igreja, né? A nossa riqueza material ela só serve para uma única coisa: fazer o bem ao próximo, né? Um bem comum, né? E quando a gente faz um bem ao próximo, a gente aumenta a nossa riqueza, porque legalmente aqueles que ajudam as instituições estão pagando menos impostos, porque já está aquela taxa já, né, de patrocínio das entidades filantrópicas, por exemplo. Então os grandes empresários, eles já ajudam o patrocínio porque tem que ajudar e acabam pagando menos impostos no final do ano. O leão vai comer menos o seu dinheiro e você aplicou melhor, né, a sua colaboração, né? E depois a sua riqueza na eternidade ela aumenta, porque você está ajudando aqui na terra a construir o reino de Deus. Então, não há nada mais ilusório do que estas fantasias e o ter, quando a gente vive muito bem com o que temos e o que conquistamos com o suor do nosso trabalho. Guardamos, economizamos, e aí uma família, padre, que bom, que bênção, nós merecemos, nós vamos visitar a Aparecida, né? Vamos fazer uma viagem. Aí você vai, faz aquela viagem porque você merece, né? Ou seja, economizou e vai conhecer outros lugares, né? E o centro da sua viagem é realmente Deus, né? Você vai para um canto, você vai de férias e já vê qual o horário da missa naquele local, conhecer outras igrejas, outros municípios, outros estados, isso é muito bom, né? Então, amados irmãos e irmãs, os nossos bens materiais, eles só servem para uma única coisa: fazer o bem, seja para a família, seja para os amigos, seja para a edificação do reino de Deus. Quando a gente faz isso, nosso coração se alarga com essa generosidade, que não é uma generosidade espírita, né? Não é. É uma generosidade que brota de uma conversão e de um encontro com Deus. Eu estou tão pesado, eu acho que eu vou fazer uma caridade. Aí pesado por quê? A pessoa lá pediu para o padre dar uma bênção na casa, mas vai lá fazer simpatias, né, em outros lugares. Aí você pede uma bênção para a sua casa, mas a sua vida está totalmente desmantelada. Então, amados irmãos e irmãs, o Santo Evangelho é um apelo à nossa conversão, é um apelo à generosidade que vem de Deus, que vem do alto. E esta ganância que só torna os filhos preguiçosos por causa das heranças, no final só cria briga entre os filhos. Aprenda, ensina os seus filhos a construir com o suor do seu trabalho suas vidas, e com isso eles trabalhando, rezando, sejam homens e mulheres de Deus dignos da graça divina. E cada um de nós hoje vamos então render graças a Deus, porque estamos aqui para celebrar e viver a nossa maior riqueza, que é nosso Senhor Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento do altar. Que nosso Senhor torne os nossos corações mais generosos, toque os nossos dizimistas, famílias que sejam também generosas, e ajude com o padre, com a sua paróquia, na sua diocese, a construir o reino de Deus. Temos muito trabalho para fazer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.